Olá, pause o vídeo, tente resolver esse desafio e já já eu te mostro a resolução. Olá! Se você está vendo esse vídeo é porque você se interessou por esse exercício, achou ele bastante interessante, né? Eu tenho o dobro da idade que tu tinhas quando eu tinha a idade que tu tens. Parece que dá um nó na nossa cabeça, né? Quando tiveres a idade que eu tenho, juntos teremos 135 anos. Parece que a única informação que ele dá é essa. Qual é a minha idade? Bom, não se preocupe, esse exercício não é tão complicado quanto parece, o que a gente precisa é só de organização. Eu fiz um exercício num vídeo onde eu resolvi exercícios de equação do primeiro grau e lá eu te mostrei uma dica que é interessante. Tinha um exercício onde eu dividia o enunciado dele em duas partes, que é o que acontecia antes e o que acontecia depois. Eu não posso misturar as informações do antes com o depois naquela situação. E aqui é a mesma coisa, com um agravante. Eu tenho o passado, o presente e o futuro. Eu tenho duas pessoas, o eu e o tu. Professor, eu não tinha percebido isso. Olha só, eu tenho hoje o dobro da idade que tu tinhas passado, quando eu tinha passado, a idade que tu tens presente. Quando tiveres, futuro agora. Então, nós vamos organizar tudo isso aqui numa tabela que eu já deixei aqui arrumada previamente. Ó. Passado, presente, futuro, eu e tu, e vamos organizar essas informações aqui. Eu vou ler de novo o enunciado e vou organizar essas informações. Eu tenho hoje, presente. Eu tenho o dobro da idade que tu tinhas. Espera aí. Antes de continuar, o que o exercício quer? A minha idade, a minha idade hoje. Então, ele quer esse cara. Então, eu vou chamar ele de X, tá certo? Então, esse carinha é o que o exercício está pedindo. Então, eu tenho hoje o dobro da idade que tu tinhas. Tu tinhas é passado. Então, hoje eu tenho o dobro da idade que tu tinhas aqui. Então, se esse cara é o dobro daqui, esse é metade desse. Então, aqui, x sobre 2. Então, eu tenho o dobro da idade que tu tinhas. Quando? No mesmo período. Quando? Quando eu tinha aqui a idade que tu tens. Tu tens hoje. Então, a idade que eu tinha aqui no passado é a mesma idade que tu tens hoje. Ele não diz quanto é. Vou chamar isso de y. Bom, até aqui tá ok. Continuando. Quando tiveres. Agora é futuro. Quando quem tiveres? Tu. Quando tu tiveres a idade que eu tenho hoje. A idade que tu tiveres quando eu tenho hoje. A idade que tu tiveres é a mesma que eu tenho hoje. Então, aqui é x também. Juntos, teremos 135 anos. Ou seja, a soma das nossas idades é 135. Ele não diz quanto é, só deu a soma. Então, aqui eu sei que é 135 menos x. Bom, professor, eu não entendi. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar uma outra letrinha z aqui, tá bom? Depois você vai entender por que eu coloquei ali do lado. Então, olha só, a idade que eu tenho, ou que eu terei, né, mais a idade que tu terás, juntos teremos 135 anos, ou seja, a soma de nossas idades é 135. Então, quanto vale z? 135 menos x, como eu acabei de falar, tá? Então, aqui é 135 menos x. E por que eu não vou colocar z? Para não ter uma letra a mais para me preocupar, tá? Quanto mais letras você colocar, mais coisas você tem para se preocupar. Então, eu só coloquei essas duas porque eu não tenho como tirar uma aqui, por enquanto. Então, você percebe que passado, presente e futuro, eu tenho aqui uma linha do tempo, tá joia? Esse período, esse ponto aqui do passado é o mesmo para mim e para tu. Esse ponto aqui de presente é o mesmo para mim e para tu. E lá no futuro, esse ponto é o mesmo para mim e para tu. Quanto tempo se passou daqui até aqui?
Quanto tempo se passou daqui até esse ponto aqui? Bom, então vamos fazer essa quebra aqui, tá joia? Quantos anos se passaram aqui? Bom, quantos anos se passaram? Vamos olhar aqui. Quantos anos se passaram? X menos Y. Professor, não entendi. Vamos colocar números, tá? Não estou dizendo que é isso, mas faz de conta que eu tenho hoje 18 anos e eu tinha aqui 12. 18 menos 12 são 6 anos. E realmente, se eu tinha 12 mais 6 anos, se passaram 6 anos, hoje eu tenho 18. Então, se eu fizer a idade que eu tenho aqui, menos a idade que eu tinha, deu o tempo, né, decorrido aqui nesse intervalo de tempo, tá joia? Só que o intervalo de tempo para mim é o mesmo que para tu. E quantos anos se passaram daqui? Y menos x sobre 2. Então, o tempo para mim é o mesmo tempo que se passou para tu. Vamos fazer a mesma coisa lá de cá. Quanto tempo se passou aqui? 135 menos x é a minha idade lá no futuro, menos a minha idade aqui. Esse período que passou de tempo aqui é o mesmo que se passou aqui para tu. Ou seja, x menos y. Então eu tenho aqui as duas equaçõezinhas, tá joia? São duas equaçõezinhas do primeiro grau, só que são duas equaçõezinhas com duas incógnitas, ok? Vamos melhorar isso? Vamos multiplicar tudo isso por 2? Multiplica por 2, multiplica por 2. Do outro lado também multiplica por 2, multiplica por 2. Aí subiu com essa fração daqui, tá joia? O x está subtraindo, vem para cá com a operação inversa, que é a adição. Então, x mais 2x, eu tenho então 3x. O 2y está subtraindo, vai para o outro lado com a operação inversa, que é a adição. Então, 2y mais 2y, 4y. Então, eu fiquei com isso aqui, que é bem mais simples do que isso, tá joia? Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. 135 menos 2x, do lado de lá, não vou fazer nada por enquanto. Esse y está subtraindo, vem para cá com a operação inversa, que é a adição. E o 2x está subtraindo, vai para lá com a adição. 2x mais x, 3x. E eu fiquei com isso, que é mais simples do que eu tinha, tá joia? E agora você percebe o seguinte, o 3x é igual a esse cara, mas ele também é igual a esse. Logo, eu posso concluir que o 4y não é igual a 3x? Só que 3x não é igual a esse cara? Então eu sei que o 4y vale 135 mais y. O y está somando, vem para cá subtraindo. Então eu tenho 3y igual a 135. Então o y é igual a 135 sobre 3. Então eu sei que o y vale 45. Então 45 é o y. Tu tens hoje 45 anos, mas não é o que ele quer. Ele quer o x. Então vamos achar o x, eu vou tirar o x daqui, podia ser daqui, mas eu vou tirar daqui. Então olha só, 3x é igual a 4y, 4 vezes o y, que é 45. 3x é igual a 45 vezes 4, 180. X é igual a 180 dividido por 3, o x é igual a 60. Então, 60 é a minha idade hoje. Então, qual é a minha idade hoje? Resposta, 60 anos. Bom, olhando assim, tá, eu entendi, mas será que deu certo? Uma coisa que é legal, principalmente num exercício como esse, é verificar se realmente deu certo. Vamos ver se deu certo? Olha só, agora no lugar desses caras eu vou colocar as idades, ó. Qual é o valor do x? 60. E qual é o valor do y? 45. Então o y é 45. O x é 60. Então aqui 60 sobre 2 aqui dá 30. O x é 60. 135 menos 60, 75. Então vamos ver se deu, ó. Eu tenho o dobro da idade que tu tinhas quando eu tinha a idade que tu tens. Quando tiveres a idade que eu tenho, a soma de nossas idades é 135. E deu certo. E agora,
Com isso em mente, se você não entendeu muito bem todas essas questões aqui envolvendo as letras, volta ao vídeo e assiste de novo a minha resolução, tendo em mente isso aqui, ó, que fica mais fácil para você entender. Esse tipo de exercício é muito interessante para você organizar todas as informações aqui, tá joia? Então, exercícios deste tipo, com várias informações de presente, passado, futuro, com várias pessoas, monta uma tabela como essa, fica muito mais fácil para organizar essas informações. E aí, gostou? Bom, espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte aí, deixa aquele joinha, ative o sininho, se inscreva no canal, mas principalmente, comente. O que é que você gostaria de ver por aqui? Te vejo no próximo desafio, hein?